Uma ótima noite para você aí de casa, tudo bem? Está no ar o Aparecida Debate para que você se informe e forme a sua opinião. Estamos encerrando mais um ano e, como é tradição, milhões de brasileiros já começam a pensar nas resoluções para 2026. Mas será que essas promessas de ano novo realmente funcionam? Por que tantas pessoas desistem logo nos primeiros meses? Hoje vamos entender a ciência por trás das metas, os desafios psicológicos e até como organizar as nossas finanças para realizar os nossos sonhos. Para nos ajudar a entender mais sobre esse assunto, nessa conversa recebemos duas especialistas aqui em nossos estúdios, a Noêmia Medeiros, mentora financeira, e a Aline Berengues, psicóloga. Boa noite a vocês duas. Muito obrigado, pela presença aqui na TV Aparecida. Tudo bem, Noêmia? Boa noite, Eduardo. Prazer estar aqui e poder dividir um pouco desse tema com vocês. Boa noite, Aline. Tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite. É um prazer estar aqui na casa da mãe. É uma honra e muito obrigada pelo convite. A alegria é toda nossa, né? Principalmente nessa virada de ano. E vocês já têm resoluções para 2026, Noêmia? Sim. Como uma planejadora financeira, né, já fiz o meu trabalho de casa em planejar as minhas metas, minhas resoluções para o próximo ano. Como planejadora fica mais fácil? Fica um pouco mais fácil porque a gente tem algumas técnicas, né? Então a gente quer aprender com você hoje. Hoje a gente vai aprender um pouquinho. Do lado psicológico, como é que fica essa definição de metas, resoluções ali? Sim, quando eu me baseio pelo meu autoconhecimento, então eu sei exatamente o que se mantém e aquilo que eu quero mudar. Então, assim, são detalhes. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Nada ilusório. Tudo que é mais factível, ligado a pensar melhor, ligado à evolução. Então, você vai percebendo que com o autoconhecimento você vai ajustando, você vai lapidando como se fosse um diamante. Já definiu suas metas? Já, resoluções? já Está tudo certinho, anotado? Sim, com anotado certeza. no caderninho, no computador e também na cabeça, né? Sim, com certeza. No WhatsApp também. Às vezes a gente dá no WhatsApp hoje, indispensável, né? As do ano passado foram cumpridas? Sim. Todas elas? Algumas ficaram, mas aquelas que eu dei o maior foco foram realizadas. E daí aquelas que não conseguiu atingir? São renovadas ou deixa para trás, deixa de lado? Sim, aí já vai uma dica, né, para quem está nos assistindo. É importante você analisar as metas que ficaram para trás, se elas fazem sentido ser mantidas para o próximo ano e se elas fazem entender um pouquinho ali por que não foi realizada, né? Então, olhar se era uma meta que estava ao alcance, se era algo que você almejava mesmo conquistar, porque isso vai te direcionar se deve manter ou deve mesmo abandoná-la. E ajustar também, né? Ajustar também. Para esse novo ano. A Uma gente nova vai realidade, mudando. porque as coisas mudam muito rápido. Exatamente, né? Eduardo. A gente muda, né? A gente tem outros desejos, então é importante a gente também dar uma recalculada nas nossas metas. Isso aí. Aline, as suas foram cumpridas? Todas? Algumas ficaram? Então, esse ano, especialmente, eu coloquei um pouquinho o pé no freio porque eu estava grávida, eu tive um bebezinho em maio, então pensei assim, eu quero manter a família plena, quero me manter emocionalmente plena, tranquila e cuidar desse bebê, dessa nova vida, né? É o meu terceiro filho, então eu sei exatamente quais são as demandas, mas mesmo assim, cada ser humano é único, cada gestação é única, cada bebê é único. Então, as minhas metas foram me manter saudável, manter a energia da casa sempre mais leve possível, não me arriscar em nada. E com certeza isso eu consegui atingir 100%, graças a Deus. Que bom, e parabéns por mais esse filho. Filho ou filha? Filho, Telzinho. Filho, Tel. É importante o ser humano ter metas? É importante. Eu acho que não só é importante ter metas, mas continuar aprendendo. Então, as metas elas vão nos moldando, elas fazem com que a gente se conheça mais. Porque às vezes a gente olha para uma falha, por exemplo, um erro, e fala assim, nossa, se sabota. Não, eu não sou capaz de realizar isso, mas como que foi o seu processo para pensar? Qual foi o seu processo para executar? Isso fala muito sobre você e muito sobre que às vezes a gente acha que desistir da meta é errar, é ser incapaz, mas muitas vezes aquilo não faz parte da sua vida, né? O autoconhecimento ele é muito importante por conta disso. E errar faz parte do processo de você acertar depois. Quantas vezes a gente percebe que foram os erros que nos levaram a algum lugar?
Até mesmo questão de sentimentos. A gente só sabe que está feliz quando está triste. Então, as metas elas nos direcionam a isso. Mantém a vida em movimento. Você olha como se fosse um carro. Você tem que saber o GPS, tem que saber a direção, senão fica um carro desgovernado. Então, a nível emocional, a nível de sentido, para você se sentir preenchido, para você se conhecer, é muito importante. É uma bússola, né? E desistir da meta não significa obrigatoriamente fracasso. Não. Mas às vezes sabedoria, né? Exatamente. Em como lidar com aquela meta, de repente modificá-la para ser mais factível, né? Sim, mudar a rota. Mudar a rota é muito importante, porque você chega num lugar ainda melhor. Imagina se você tivesse que escolher um lugar só para você viajar. Fala assim, não, eu gosto de praia, mas você chega numa praia que você detestou. Não dá para nadar, é muito fundo, é muita onda. Então, assim, você precisa entender que o processo das metas é também um processo de se conhecer, de entender para onde a gente deve ir. E com a internet, com as redes sociais, a gente tende a se comparar. E a gente acredita que a verdade do outro é a minha verdade e nem sempre. Por isso que é muito importante esse processo. Eu vou falar bastante de autoconhecimento, eu sou a chata do autoconhecimento. Isso é importantíssimo. Porque a gente tende mesmo a se comparar, a gente tem cultura, isso não é só com a rede social, sempre foi assim. E para se conhecer, a gente precisa abandonar o outro, entender que o resultado do outro, a vida do outro é totalmente diferente da minha e muitas vezes, não só na rede social, mas assim, no dia a dia, a gente mostra aquilo que a gente quer. As dores, elas são escondidinhas, né? E somos únicos, né? Agora falar do financeiro, né? Porque quase todo mundo, logicamente, na virada de ano faz e traça metas financeiras, né? Sim. Olha só, Noêmia, segundo uma pesquisa americana publicada em novembro de 2024, nos Estados Unidos, 52% das pessoas que fazem resoluções têm como principal objetivo economizar mais dinheiro. Logo depois vem fazer exercícios, atividade física e comer de uma forma mais saudável. Aqui no Brasil, dados da empresa de análise Serasa mostram que 49% dos brasileiros consideraram que manter as contas em dia era prioridade para 2025. Essas três áreas de finanças, saúde e alimentação são recorrentes, né? Por que isso acontece? Finanças parece que sempre está no topo, sempre está no topo. É um item que sempre se renova ali nas resoluções de janeiro e muito disso é por conta das pessoas colocarem metas inalcançáveis, metas que não estão coerentes com a realidade daquela pessoa. Então, almeja algo muito distante e entende também que precisa de vários mecanismos para poder atingir aquela meta financeira, como planilhas, aplicativos, e precisa guardar um montante muito grande, e isso não cabe na realidade daquela pessoa. Então, logo essa meta já começa a ficar cansativa e as pessoas tendem a deixar de lado. Então, o mais correto é fazer uma meta que você seja coerente com a sua realidade, tem que ter aquela pitadinha de desafio, mas precisa ser uma meta que você consiga atingir, para que isso te motiva, né? E o ideal também, Eduardo, é você pegar uma meta, estipular uma meta para a sua realidade e cortá-las em pequenos pedaços, porque a cada avanço que você vai tendo em relação a esses pequenos pedaços, te motiva a cada vez mais percorrer toda essa meta. Isso leva em conta também etapas, por exemplo, primeiro semestre, a mesma meta, mas eu vou alcançar tantos por cento daquela meta. Segundo semestre, poderia ser assim, não? Dividir por etapas ficaria mais fácil? Com certeza. Parece que é mais alcançável, né? Isso, você fragmenta essa meta. À medida que você vai atingindo, você pode, né, igual a gente iniciou falando de recalcular, você pode recalcular se ela está dentro daquilo que você esperava ou se ela ultrapassou. Então você pode, né, ir adaptando e com certeza fragmentar, né, separar por períodos é algo que auxilia muito na conclusão da meta. Ela tem que ser ambiciosa? Ambiciosa. Na medida do possível? Sim, tem que ter um quesinho de desafio, né? Porque a gente movido um pouco a desafio. Sim. Acaba que quando fica muito morno ali, a gente não tem muita curiosidade de seguir, né? Não tem algo que te motiva. Então, ela precisa ser um pouco ambiciosa, sim. Aline, trazer a discussão aqui também acredito que tem a ver um pouco com a cultura de um país, né? O brasileiro ainda é muito daquele time. Deixa a vida me levar, ou não? A gente
Quando a gente fala em psicologia e trabalha individualidades, né, a gente não pode generalizar. Claro que nós somos conhecidos como o país do futebol, o país do carnaval, né, sempre o jeitinho brasileiro. Isso sim, tem um traço cultural, mas o que acontece muito é que a nossa educação ela não é voltada para isso. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem educação financeira, você tem várias outras questões na grade curricular, por exemplo, a arte. A arte foi pouco tempo inserida, a musicalização, e a gente entende que isso é importante. Antigamente a gente tinha um olhar muito, não, meu filho vai ser médico, vai ser engenheiro, né? A minha filha talvez seja professora, dona de casa, isso é bem antigamente. Então, nós somos um país jovem, perto do mundo. Sim. A nossa evolução, ela é uma evolução mais lenta. Então, quando a gente se compara, é a mesma coisa que comparar um idoso que tem uma sabedoria. A Europa, por exemplo, com um adolescente, vamos dizer assim. Então, com certeza, nós ainda precisamos adaptar a nossa educação para que a gente consiga alguns avanços, né? Mesmo a psicologia. A psicologia, até, sei lá, 10, 15 anos atrás, fala, não, eu não vou psicólogo, isso é coisa de louco, né? Então, nós ficamos limitados a isso por conta dessa organização. Mas eu acredito que quando a gente coloca a educação financeira nas escolas, quando a gente coloca também a psicologia dentro das escolas, isso faz com que exista uma evolução, um interesse sobre as questões. Quando não é ensinado desde pequeno, né, adulto, para você criar um hábito depois, é um pouco mais difícil. Bem, a gente está conversando sobre fixar metas, resoluções. Para você aí em casa que ainda não fez isso, né? Está pensando já em definir quais são essas metas? Vamos lá, te ajudar, né? E estou com duas especialistas aqui que ajudam bastante, né? Principalmente do lado financeiro. Mas eu começo pela Aline. Afinal, como escolher uma resolução? Como definir uma meta nesse momento de virada de ano, virada de chave? A gente precisa olhar duas questões que são importantes. Primeiro, eu mesmo. Então, quem que eu sou? O que realmente eu gosto, né? Entender essa separação que eu falei no início. A sua motivação, ela vem por conta do outro ou por conta de você mesmo. E outro ponto é entender o nosso cérebro. Nosso cérebro, ele tem vários sistemas, né? Um dos nossos sistemas que é muito falado hoje nas redes sociais é o sistema dopaminérgico, que é o sistema de recompensa e motivação. Então, quando você cria algo, quando você cria alguma meta, você tem que ter um porquê claro. Você tem que ter uma motivação clara. Porque o nosso cérebro, né, esse sistema dopaminérgico, ele tem o prazer a longo prazo e o prazer a curto prazo. O que a gente está acostumado? Prazer a curto prazo. É muito mais gostoso eu comer um docinho agora do que eu me manter um ano dentro de uma academia para ver algum resultado, muitas vezes. Porque a motivação muitas vezes é estética. E a ciência, ela diz, vários estudos robustos dizem que a estética por si só, ela não te dá uma motivação muito forte para você manter. Por causa disso, porque a gente não tem aquela motivação a curto prazo. Então, se conheça, tenha uma motivação eficaz. Você vê que pessoas que passaram, por exemplo, por um tratamento de câncer ou pessoas que têm filhos, elas começam a se preocupar com a saúde, porque é um motivo muito forte, né? É um motivo relevante. Então, você precisa entender qual é o seu motivo, qual que é o motivo relevante para você criar essa meta. A meta criada, você precisa pensar em quais vão ser as minhas pequenas recompensas, porque é a motivação diária que faz você acordar e fazer o que você precisa fazer. Então, por exemplo, pode parecer bobeira, mas tem gente que gosta do Instagram. Postar todo dia atividade física no Instagram pode ser sua motivação diária, porque pessoas falam, nossa, quero ser como você. Você vê, você tem um material, você tira fotos, por exemplo, para parte de exercício físico. Parte financeira, você cria uma meta muito factível e próxima, por exemplo. Quero guardar R$500 até em 3 meses. É possível? Escreva essa meta e vá validando. E quando você perceber a longo prazo, isso vai criando um hábito, né? A gente tem uma tendência de 18 a 254 dias para criar um hábito. Cada um é um. Mas basicamente é isso. Você criar uma coisa que tem a ver com você, uma motivação real. Escrever essa motivação, que é algo muito importante.
ter o prazer a curto e longo prazo e compartilhar com alguém. Então, por exemplo, você quer emagrecer? Então, tem um nutricionista com você, porque ali vai ser mensurado. Essa mensuração ela é muito importante, para você ver devagarinho o seu processo, você se ver chegando lá. Isso é muito importante. E que te traga felicidade, principalmente. Com certeza. Porque esse é o objetivo principal. Com certeza. Financeiramente, como definir uma meta? O que a Aline colocou, a gente utiliza também isso como uma meta financeira. E você visualizar a conclusão daquela meta. Quando você chega lá, o que você quis atingir ao alcançar essa meta? É um carro novo? É uma poupança? É um investimento? Então é importante também você visualizar a conclusão dessa meta, porque isso vai te direcionar os passos anteriores. Porque muita gente coloca metas por si só e é onde que isso para no meio do caminho. Então, a primeira questão é você entender realmente. Então, o autoconhecimento que a Aline falou é muito importante, você se conhecer e não basear sua meta em metas que você vê no Instagram ou nas redes sociais, né? Ou do vizinho. Então, é importante você se conhecer e entender o que faz sentido, o que vai fazer o seu coração bater mais forte ao realizar essa meta. Então, é importante essa visualização. E aí, falando de termos práticos, né, para a gente conseguir elaborar uma meta, a gente precisa colocar no papel. Então, é importante colocar no papel, porque fica muito no campo da ideia e isso se perde ao longo do tempo. Então, você precisa estipular prazo, o que você quer alcançar, ela precisa ser atingível, né? Então, é importante todo esse mapeamento da sua meta. Agora, tem aquele problema, né? Tem gente que define a sua meta, mas logo no começo já desiste dela, né? É sobre isso que a gente vai falar daqui a pouco. O Aparecido Debate faz uma pausa, a gente volta já para falar sobre metas e resoluções para esse ano que está se aproximando aí. Estamos de volta com as nossas convidadas para o programa desta noite, a Noêmia Medeiros, mentora financeira, e também Aline Berengues, psicóloga. A gente estava falando no bloco anterior, no primeiro bloco do Aparecido Debate, nessa virada de ano, sobre a definição. Como definir, como escolher as suas metas e resoluções. E aí eu deixei a pergunta no ar, né? Esse grande desafio para fazer cumprir essas metas. Olha só. Estudos apontam que 64% das pessoas desistiram, abandonaram suas resoluções de ano novo logo no primeiro mês, janeiro ali, já deixaram as metas para trás. E só 8% conseguiu cumprir as suas resoluções. Quem prefere começar? O que acontece afinal? Por que tanta gente desiste logo cedo? Quer começar, Ali? Muita gente desiste logo cedo porque não tem uma visão clara de como seguir essas metas. Primeiro ponto, são muitas metas, 10. Você falhou em 2, você frustra, você fala, não vou mais. É igual a dieta da segunda-feira. Segunda-feira eu vou começar a minha dieta. Se você come um chocolatinho no fim da tarde, pronto. Aí, não, agora só mês que vem. Não, na hora que eu quiser, eu começo. Então, às vezes são muitas metas, às vezes você tem uma questão psicopatológica. Vamos falar, por exemplo, do TDAH. Às vezes, outros profissionais terapeutas que não são psicólogos, não são cientistas, colocam metas padrões, por exemplo, como se todos nós fôssemos robozinhos. Mas se você, por exemplo, tem um transtorno do neurodesenvolvimento, você tem um TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, você tem uma tendência estrutural, fisiológica, a procrastinar. E muitas vezes você vai precisar do medicamento, da psicoterapia. Então, quando você não se conhece, se você não tem uma investigação, quando você não tem um olhar honesto sobre a sua vida, sobre você, nossa, mas eu sempre procrastinei. Será que é só isso mesmo? Será que eu tenho um problema? Vamos investigar? Então, as pessoas não se perguntam o porquê. Elas desistem e pronto. Quando você é honesto e você se pergunta, por que essa meta não conclui? É uma questão minha? A meta é impossível? Existe método para eu me organizar, né? E existe método, né? Existem vários estudos comportamentais que falam sobre a meta. Tem um do Peter Goltz, agora eu não me lembro exatamente o nome dele, mas desculpa. O Peter, ele tem um método que você escreve, por exemplo, as suas metas,
Depois que você escreve, você cria resoluções para essas metas. Então, se eu quero treinar todos os dias às 6 horas da manhã, o que eu tenho que fazer no dia seguinte? Então, você cria todos esses processos e microprocessos. Não adianta você falar assim, quero emagrecer. Tá, quer emagrecer. E aí, o que você vai fazer? Como que você vai adequar a sua dieta? Bom, vou adequar minha dieta com uma profissional. Não vou tirar da minha cabeça. Vou na profissional. Depois disso, você pensa assim, bom, preciso me alimentar melhor. Para eu me alimentar melhor, eu vou conseguir cozinhar? Eu vou ter tempo para isso? Não vou ter tempo para cozinhar. Então, eu preciso de marmitas? Preciso de marmitas, mas aí eu vou ter dinheiro para comprar essas marmitas? Como que eu vou me organizar? Como eu vou na academia? Ou eu vou fazer em casa? Quando o nosso cérebro ele consegue ver esse mapa, quando fica tudo organizado, ele consegue concluir. Mas muitas vezes as pessoas só se colocam a meta e não executam o planejamento. Então esse planejamento, quando você entende como o seu cérebro funciona, ela consegue fazer com que você tenha mais sucesso na resolução das suas metas. E definir também objetivos, por exemplo, mesmo marcadores com números. Em vez de você falar, quero treinar o ano inteiro, você colocar uma meta assim, eu quero ir 150 vezes na academia. Aí vira uma competição com você mesmo. Quando você está no 100, você fala, nossa, está perto? Eu preciso. Então, quando você metrifica, você consegue observar aquilo. Quando você fala, eu quero ir na academia, é abrangente. Você não tem nenhum dado. Demais. Precisa ser um pouco mais específico, pontual, né? Focado ali. Tem que jogar um ponto de clareza na meta. Exatamente. Né? Entender o porquê e o como. E ter esse compromisso com você mesmo, né? Exato. Que não seja uma obrigação, mas uma satisfação da pessoa e estar perseguindo aquilo. Sim. Porque o que eu entendi, muito interessante isso, viu, Aline? Também a Noêmia pode entrar na conversa. Uma meta envolve várias ações. Várias. E às vezes o tropeço em uma ação já faz a pessoa desistir, abandonar a meta e deixar para trás, né? E aí vem aquele sentimento de fracasso, aquela decepção, e aí não se renova a meta, né? Daí a gente fica naquele ostracismo para sempre, né? Exatamente. Sem perspectiva nenhuma. Exato, Eduardo. E é muito importante a gente ter pessoas nos acompanhando em relação aos nossos objetivos, né? Especialistas, porque às vezes a gente não consegue contar em casa com uma pessoa que entenda ali o seu motivador, né? E quando a gente tem uma ajuda externa, isso facilita muito, porque em alguns casos que eu atendo, eu vejo a preocupação da pessoa quando ela sai dessa meta e ela fica um pouco desesperada. Mas, na verdade, é super possível, né? Você tem um deslize, mas voltar àquele seu plano. Então, quando você tem alguém ali do seu lado, te acompanhando, te orientando, essa pessoa meio que te coloca ali no trilho de novo. Agora me veio uma pergunta aqui. A meta ela é individual para cada pessoa. Mas para uma pessoa que vive em família, tem filhos, tem esposa ou marido, enfim... Às vezes depende do outro também, né? Depende da ajuda, do apoio do outro para fazer dar certo também, né? Sim, esse ponto que você tocou é muito importante, porque existe também as metas em grupo, as metas familiares, né? Então, sentar com o parceiro ou com os filhos, colocá-los também nesse planejamento, entender o motivador de cada um, o que faz sentido para uma meta familiar, né? Por mais que a gente tenha nossas metas pessoais, é importante também, se você está no núcleo familiar, incluir todo mundo e cada um vai fazer o seu pedacinho ali para que essa meta se realize. Eu até pergunto isso porque, de repente, define como meta fazer uma viagem para o exterior, em família. Mas para isso tem as ações que vão te levar até alcançar essa meta. E entre as ações é economizar. Exato. E aí, se não economiza dentro de casa, essa meta vai por água abaixo, né? Não vai dar muito certo. Não vai dar certo. E não precisa ir muito longe também. Vai que o seu marido tenha medo de avião, tenha fobia. Ele tem que tratar primeiro a fobia para depois viajar, né? Exatamente. É isso aí. Bem, agora vamos derrubar um dos maiores mitos sobre a mudança de comportamento. Você já deve ter ouvido que bastam 21 dias para criar um novo hábito, não é mesmo? Então, a ciência diz outra coisa. Esse mito surgiu nos anos de 1960 com o livro Psycho-Cybernetics, do cirurgião plástico Maxwell Maltz, que observou que seus pacientes levavam cerca de 21 dias para se acostumar com as novas aparências após cirurgias. O problema é que essa observação específica foi generalizada
para todos os tipos de hábitos. Um estudo de uma universidade de Londres e outro de uma universidade australiana apontaram que o tempo médio necessário para formar um hábito é de cerca de 66 dias. O que vocês dizem disso? Imagina que maravilha. Fosse 21 assim. dias. Nossa, E eu ia pronto. amar. Começar várias coisas por 21 dias. Aprender alemão, mandarim. Já pensou? Não é? Seria fácil demais. É maravilhoso. É aquilo. Até mesmo a ciência, quando você vai ler um estudo, você tem que observar se esse estudo não é um estudo enviesado. Não. Porque muitas pessoas publicam artigos de uma forma, né? Mas aquele artigo que realmente tem um método bacana, tem uma interpretação legal, é feito com pessoas em contextos específicos. Metadados, né? Porque quando você faz um estudo aqui, por exemplo, no Brasil, é totalmente diferente de você fazer um estudo nos Estados Unidos, na Europa. Quando você faz um estudo com classes diferentes sociais, tem diferença, enfim. Então, assim, muitas vezes a gente utiliza esse tipo de informação para vender. É marketing. Uhum. E isso é muito triste, porque acaba atrapalhando muitas vezes um trabalho sério do psicólogo, um trabalho sério de um médico, com pessoas sérias e gera frustração, gera doença. Você imagina, 21 dias, não fiz, então eu sou derrotado, eu entro em depressão. Então é muito sério criar, a gente chama de pseudociências, né? Para essas pessoas, porque isso entra na internet e passa como verdade. Muitas vezes isso destrói famílias, porque a mãe às vezes chega e fala, olha filho, é isso aqui, ó, você vai conseguir. E aí gera uma questão familiar, gera uma questão na criança, no adolescente, na própria pessoa. Então, assim, primeiramente, a gente precisa ter responsabilidade com aquilo que a gente cria. E as pessoas que estão nos assistindo, é uma dica muito importante que eu dou para vocês, que é, nem tudo que está na internet é verdade. E nem tudo que é dito como científico é verdade. E mais ainda, muitas vezes aquilo que é científico é validado, tem base científica, às vezes não vai funcionar para você. Então, é muito importante que a gente entenda que não existe mágica. Existe estudo, dedicação e existe um planejamento específico para você. É isso que eu faço dentro de consultório. Trabalho muito com baseada em evidências. Hoje a gente fala da terapia baseada em evidência, que é o olhar para o ser humano, para o contexto onde ele vive, pelas crenças que ele tem e sobre toda a nossa estrutura científica, né? Do DSM, do CID-10, enfim. Isso é importante as pessoas saberem. Para que a gente conquiste algo, exige luta. E é importante que tenha luta também, porque imagina se fosse tudo fácil. O Freud ele dizia algo que uma vida fácil, uma vida sem problemas, é incompatível com o viver. Estar vivo, a gente precisa de problema, a gente precisa de desafio. Então, assim, se apaixonar pelo processo. É o que eu digo a gente fala sobre motivação, sobre dopamina. É você encontrar prazer nos pequenos avanços, nos pequenos passos. É isso que a gente tem que entender. A gente nunca vai sair daqui e chegar aqui. Tem um processo que você precisa observar, um processo inteligente, pautado em você e pautado na realidade. E resolver os problemas, né? Remover a pedra. Né? Exato. Porque daí essa também é a grande satisfação. E se eu puder acrescentar na fala da Aline... Por favor. Eu acho que a palavra que direciona você a realizar metas, né? Não se pegar em dado científico ou alguns mitos que você vê pela internet, é você ter clareza. Jogar esse ponto de luz sobre a sua vida, sobre o que você almeja na vida. Então, eu acho que clareza direciona muito a conquistar aí os objetivos. Eu continuo perguntando para você, os hábitos mais difíceis de consolidar. Quais você diria? Seria guardar dinheiro. Eu acredito que é guardar pelos dinheiro. Pelos números que a gente está vendo aí, principalmente nesse fim de ano, é o grande desafio hoje do brasileiro, né? Sim, é guardar dinheiro e eu acho que o segundo seria emagrecer, talvez. Mas isso vem muito de toda essa conversa que a gente está tendo, né? As pessoas se baseiam em realidades que não são delas. Então, fica muito difícil conquistar, né, uma meta financeira. Mas a meta financeira, já deixando aqui como uma dica muito importante, inicie agora.
Se você tem uma meta financeira, senta, entenda o seu orçamento mensal, entenda as suas possibilidades, o que você almeja mesmo conquistar e trace um destino. Talvez isso, né, possa parecer um pouco difícil para quem está assistindo a gente, mas é possível. E também faz parte você pedir ajuda de um especialista. Então, entenda que tem pessoas que podem te auxiliar nesse seu desafio, nessa sua jornada, que vai te ajudar a conquistar com muito mais rapidez. A gente está vendo, até citei isso, né? Hoje tem milhões e milhões de brasileiros endividados que não conseguem sair do famoso Serasa, né? Exatamente. Então, às vezes, a meta financeira que se estipula para o outro ano, primeiro é pagar as contas, né? Exato. Não dá para sonhar com algo se você não tem dinheiro para aquilo. Não. Né? E você está devendo, você tem que pagar primeiro o que deve para depois alcançar novos sonhos, né? Até porque o que você ganha de rentabilidade, que são aqueles juros, né, de você ter um dinheiro ali investido, sempre ele é menor do que aqueles juros de conta, de cartão de crédito, de cheque especial. Então, a conta não bate. Então, primeiro, sim, tem que negociar dívidas, tem que entender todo o seu cenário ali de contas, o seu orçamento mensal, e aí partir para um plano de começar a fazer aquele colchão financeiro, que é muito importante. A gente precisa ter a reserva de emergência, porque é esse colchão que vai te dar um alívio em um momento de urgência, de necessidade. Então, esse dinheiro é a primeira meta que eu construo com as pessoas que eu atendo, né, a reserva financeira, e depois a gente aí já vai fazendo um caixa para poder realizar sonhos, viagens, carros e assim por diante. Essa reserva financeira, eu vou entrar logo mais nesse assunto Legal. específico, porque isso é muito importante. Muito. Especialistas indicam que uma das estratégias para garantir uma mudança de hábito é a repetição consistente com contexto, ou seja, repetir uma ação simples sempre no mesmo contexto até que ela se torne automática, como por exemplo, colocar o cinto de segurança ao entrar no carro. Que outras estratégias vocês enxergam? O cinto de segurança é interessante porque eu lembro que quando se tornou obrigatório, não era, né? Não era, lá não atrás, para os mais novos não vão lembrar disso. Eu não lembro. Nossa, era assim? Eu não sabia. Os mais novos não se lembram, mas não era obrigatório, né? Sim. Quando passou a ser obrigatório e fiscalizado, se tornou um hábito. E colocar o cinto de segurança. Hoje, dificilmente você vê quem entra no carro e não coloca o cinto de segurança. Passageiro, o pessoal de trás ainda parece que resiste um pouco, mas o motorista não deixa de cumprir. Quais outras estratégias, Aline, você enxerga? A máxima da estratégia é você ver valor naquilo que você está fazendo. Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta para o pessoal que está aí em casa. Quando você não passa do sinal vermelho, por exemplo, você não está passando do sinal vermelho porque você vai ser multado, ou você não está passando no sinal vermelho porque põe em risco a sua vida, põe em risco a vida do outro. Muitas vezes, lá no fundo, eu vou ser multado. Vai ver a polícia, tô colocando aqui. Então, a gente precisa sair um pouco do raso com as nossas metas. A gente precisa sair um pouco do raso com as nossas atitudes. Quando a gente enxerga um valor, de fato, naquilo que a gente está fazendo, né? Por exemplo, a saúde. E para academia, não é só para ficar bonito. Né? A gente percebe que, assim, quando você vai à academia, chance de Alzheimer reduz. Tem um estudo muito legal num convento de freiras, que todas as freiras, eles fizeram um estudo e analisaram quais delas tinham uma tendência ao Alzheimer. E perceberam que, pela dinâmica da vida delas, porque a vida de uma freira é muito dinâmica, elas têm trabalho assim, com 80, 90 anos. Mesmo aquelas que tinham uma probabilidade de desenvolver o Alzheimer, elas não desenvolveram por conta do estilo de vida. Então, quando a gente tem uma meta com esse valor, quando a gente enxerga valor nas coisas, eu não vou guardar dinheiro. Para que eu vou guardar dinheiro? Qual que é a minha relação com o dinheiro? Eu quero ser rica. Tá, mas você quer ser rica por quê? Você acha que a riqueza vai te trazer felicidade? Ou você quer ter qualidade de vida? Porque muitas vezes tem pessoas que têm uma habilidade de guardar dinheiro, vive guardando dinheiro e não tem uma vida funcional. Aí também não adianta. Então, enxergar valor naquilo que você faz. Ter realmente uma profundidade em tudo que você se propõe a fazer. Eu acredito que seja a maior das dicas. É interessante isso, viu, Noêmia? Só para a gente fechar esse bloco, porque não adianta você guardar o dinheiro e não usar o dinheiro para sua satisfação ou da sua família, né? Aí não tem razão também para isso, né? Só para ver lá a sua conta bancária cheia? Não,
né? Até porque o que a gente leva dessa vida são os momentos, né? Exatamente. É o que você vive, a qualidade de vida que você vive. E talvez juntar dinheiro só por juntar dinheiro, isso torna até um pouco de mesquinharia, né? Algo até patológico, né? Sim. Então a gente entende que o dinheiro é muito envolvido com realização de sonhos, de qualidade de vida, né? De você poder usufruir um pouco melhor de tudo que você conquista ao trabalhar. Isso aí, mais um intervalo aqui na Aparecida Debate, a gente volta já para continuar a nossa conversa, tem muito mais coisa para falar, metas e resoluções para o novo ano. Até daqui a pouco. Bem-vindos ao nosso último bloco do Aparecida Debate, hoje recebendo aqui em nossos estúdios duas especialistas, Noêmia Medeiros, mentora financeira, e Aline Berengues, psicóloga. Estamos falando de metas e resoluções para esse ano que está aqui, está batendo na porta já, né? Perguntar para você, Noêmia, caminhando para o final do nosso programa, espero que a gente esteja atendendo o pessoal de casa, né? Espero, estava meio perdido, de repente pode se encontrar e já hoje à noite já definir suas metas e resoluções. O momento certo o primeiro momento certo foi ontem e o segundo é agora. Exatamente, as dicas estão aí, tem que aproveitar. Agora, esse final de ano, né, virada de ano, é um bom momento para rever metas econômicas? Eu falo isso porque 13º na mão, mas as contas do começo do ano estão logo ali. Sim. E aí são várias, né? São muitas. São Material muitas. escolar, mensalidade escolar, matrícula, IPVA, tem bastante coisa para pagar agora em janeiro. E aí? Com certeza, o 13º, né, para aquelas pessoas que já são organizadas, é uma oportunidade de investimento, de fazer a reserva, né, de colocar um pouquinho mais de dinheiro ali para poder realizar o sonho, né. Mas para aquelas pessoas que não fizeram muito bem o dever de casa, né, ainda fica com as contas um pouco penduradas aí, é interessante utilizar esse 13º para aproveitar as oportunidades de pagar IPTU, IPVA com desconto, porque alguns estados oferecem esse desconto por pagamento à vista. Então, usar da melhor forma esse 13º, com certeza vai trazer uma tranquilidade para os meses seguintes do ano, né? Então, olhar um pouquinho com atenção aí, dar uma segurada nos gastos, porque a gente sabe que dezembro... A tentação é grande, A tentação de achar que tá rico e poder gastar tudo tá aí, né? Exatamente. Então, mas é importante fazer essa análise do orçamento mensal e entender a melhor forma de usar o dinheiro. Tá? Bem, agora a gente vai falar sobre a realidade financeira dos brasileiros. A gente já estava falando no bloco anterior como sair do papel para a ação. Olha só, de acordo com o mapa da inadimplência divulgado pela Serasa, o Brasil tem atualmente 73 milhões de pessoas com débitos em atraso. É um número alarmante, mas também há o otimismo. 6 em cada 10 brasileiros acreditam que podem melhorar a sua saúde financeira até o final de 2025. Bom, chegamos no final, né? Quem não conseguiu melhorar, o que faz agora, Noêmia? Existem alternativas, possibilidades, dá para fazer muita coisa. Eu não sei se você conseguiu também dar uma olhada nesse dado, mas 78% das dívidas, 30% são inadimplentes, então isso significa que mais da metade estão pagando as contas em dias, né? E as pessoas tendem a achar que precisa ganhar mais. E, na verdade, quando a gente faz uma análise ali, um mapeamento financeiro, a gente vê que aquela pessoa tem dinheiro e ela não está usando da melhor forma. Então, por isso que é importante você ter o acompanhamento de um especialista ao seu lado, para que você consiga visualizar isso com mais nitidez. E existe sim, né, a estratégia de você fazer o pagamento de forma inteligente das contas. Então, não é só pegar o dinheiro e sair pagando a todo custo. Então, você precisa de um olhar mais detalhado para o seu caso específico. Mas existe sim a possibilidade de sair de dívidas, de endividamento. Bem, eu pergunto para você, Aline, quando a gente fala de meta financeira, você como psicóloga, às vezes é mais difícil do que a meta pessoal? Por exemplo, emagrecer, envolve também o financeiro, como você já explicou. Mas fica mais difícil, não? Depende da pessoa, depende de como ela tá, depende da dívida, depende do que significa o dinheiro e depende também de quanto ela ganha, né? Como que é aquela família? Porque muitas vezes você vê famílias enormes ganhando um salário mínimo. Então é uma questão social também, né? Uma questão não só da pessoa, mas uma questão de políticas públicas. E muitas vezes você precisa avaliar qual é a relação daquela pessoa com o dinheiro.
Muitas vezes ela tem uma vida péssima, ela tem um casamento ruim, ela tem filhos que olham brigas o tempo inteiro, filhos que sofrem bullying, e ela usa do dinheiro como recompensa. É o prazer que ela tem. Ah, não, eu vou comprar um lanche hoje. Ah, eu vou comprar um livro. Eu vou comprar. Porque comprar traz satisfação e você acaba esquecendo um pouco dos problemas, né? Então, assim, são muitas camadas a questão com o dinheiro. Ansiedade, tudo isso é o lugar que o dinheiro está na sua vida. Se você usa o dinheiro para resolver os seus problemas emocionais, aí fica muito mais difícil. Só agrava o problema emocional, né? Agora, em perseguir a meta financeira, cartão de crédito é um problema? Porque dá você aquela coisa, não, eu posso gastar, eu vou pagar lá na frente, mas não é bem assim que funciona, né? O cartão de crédito depende de quem usa. Na verdade, assim, ele pode ser um aliado, mas também pode ser um vilão. E isso depende de quem está usando, né? Se você utiliza o cartão de crédito como extensão da sua renda, provavelmente isso vai te causar algum problema. Porque a gente precisa usar o cartão com certas ressalvas. Então, a gente tem pautado a nossa conversa aqui muito no autoconhecimento, entender do seu dinheiro e entender sobre si. Porque isso, ele já dita muita coisa. Então, se você é uma pessoa extremamente consumista, o uso do cartão vai potencializar isso e, consequentemente, terá problemas financeiros. Então, a gente precisa, sim, entender a função do cartão ali. E o cartão não é dinheiro a mais que você tem, ele é uma forma de pagamento. Antecipar aquilo que você vai ter que gastar. Porque não vai conseguir fugir disso, né? Não. E, às vezes, com muito juro. Ou seja, uma dívida que é um pode se tornar dois. Pode. Dobra, né? Dobra até mais que isso, né? É fato. Então, muito cuidado com a utilização do cartão de crédito, do cheque especial também, porque os dois ali são aliados, né? Aliados contra quem utiliza de forma errada, tá? Então, é muito importante analisar o uso disso e, como recomendação geral, utilize só se você tem o dinheiro para pagar, mas é uma estratégia parcelar. Bem, vamos falar dela então, que a gente citou no segundo bloco, né? Reserva de emergência. Por onde começar? Muita gente acha que precisa ter um volume grande de dinheiro para poder fazer a reserva. E, na verdade, é o contrário. Você inicia a reserva de emergência com muito pouco. Você pode iniciar hoje já para criar esse hábito, para virar uma rotina, porque o tempo é seu aliado na questão monetária. Então, os juros, ele conta a seu favor. Então, se você acha que não é possível, inicia hoje para você criar esse hábito. E um ponto importante também é você tornar esse hábito mais automático possível. Iniciar a sua reserva com R$50 que seja por mês, mas ter aquele compromisso de todos os meses colocar. E conforme você vai analisando o seu orçamento, aumentar essa quantia. Porque a reserva de emergência, ela é aquele colchão que vai te proteger no momento de emergência. Um pneu que estragou, uma emergência médica. Então você vai ter de onde tirar, sem ter a necessidade de pegar emprestado com parentes ou com um empréstimo, e esse dinheiro, ele vai te suportar. E é claro que à medida que a gente vai evoluindo, nosso padrão de vida também vai evoluindo, logo a gente precisa ajustar essa reserva de emergência, para que ela atenda às nossas necessidades de fato. Estudos mostram que mesmo entre famílias com renda superior a 10 salários mínimos, 42% não possuem nenhum tipo de reserva financeira para emergência, quase metade, né? Segundo pesquisa do SPC Brasil. E aí diz muito sobre, Aline, a questão da tranquilidade do brasileiro, né? Aí fica bem complicado, sim, né? Aí aumenta se a você não tem, ansiedade. porque essas coisas que acontecem, né? Os imprevistos, a gente não sabe quando que acontece. Com certeza, isso aumenta muito a ansiedade. É aquilo. Quando você não tem um planejamento, é igualzinho comer. Se você sabe que você vai chegar lá na sua geladeira, vai ter um bolo maravilhoso, cheio de chantilly, cheio de chocolate. A tentação para você comprar é muito grande. Então, assim, o ideal é dificultar o seu acesso. Quando você tem um planejamento financeiro, quando você tem uma pessoa que está trabalhando junto com você com esse planejamento financeiro, você já tem uma lei, uma regra, uma conduta para guardar dinheiro. Quando você cria essa regra, a partir de hoje, mesmo que eu esteja, não sei se eu estou errada, tá? Mas mesmo que eu esteja a menos R$5, eu vou guardar R$10
na poupança. Eu tenho que criar esse hábito, eu tenho que criar essa lei. Porque senão eu vou olhar o meu dinheiro ali, maravilhoso, lá na minha conta azul, e aí eu abro o Instagram e vejo que a nova moda é colocar preenchimento na orelha. Eu vou pegar meu dinheiro e eu vou colocar o preenchimento na orelha, porque aí é uma questão de autoestima. Às vezes provavelmente você deve se perceber assim, você vai fazer uma compra, porque surgiu algo na sua tela, você percebe, mas será que essa compra é útil? Será que realmente eu vou usar? Quantas roupas muitas vezes a gente tem parada dentro do nosso guarda-roupa? E a gente tende a levar uma outra patologia, que é do colecionador, da pessoa que só consome só para ter, porque acredita que aquilo ali vai ser útil em algum momento, e quando você vê, sua casa está empinhocada de coisas que você não vai usar. Então, por isso que é importante esse critério, esse autoconhecimento, essas regras, você colocar limites para você aprender a se frustrar, você questionar, você esperar, por exemplo, eu vi uma coisa que eu quero comprar. Espera 48 horas, não precisa comprar na hora. Sempre quando você quiser comprar algo, espera um pouquinho. Você vai perceber que em alguns dias você fala, não, realmente eu não preciso disso. Tem tanta gente que tem tanta bobeira em casa, eu falo porque a gente já foi adolescente um dia, a gente recém-casado. Uma vez eu, na minha lua de mel, viajei para a Bahia e eu vi vários instrumentos lá que não serviam como decoração. Eu não toco nada, eu não toco nem triângulo, pois eu comprei todos aqueles instrumentos que ficaram lá tomando espaço. Meu marido não toca, a gente olhou para aquilo e a gente falou assim, por que será que a gente comprou isso mesmo? Então, assim, nós fazemos compras inúteis muitas vezes por não pensar, por agir por impulso. Então, pensar 48 horas seria uma dica que eu daria para vocês, para não fazerem essa compra de impulso. Pois eu ia até perguntar isso, né? O impulso é o inimigo do planejamento. Sim, né? por isso que é muito importante se pagar primeiro. Tenha esse compromisso contigo mesmo, se pague ali, porque se você depender do que sobra, às vezes não sobra. Então é importante você manter esse compromisso com você. Primeiro eu me pago minhas contas, e aí o que sobrar você pode ou reservar, né, para realizar aquela sua meta, ou para você gastar ali, né, com gastos pessoais, estilo de vida, o que seja. Mas é importante se pagar com certeza. Finalzinho do Aparecida Debate, mas eu queria falar com um público que muito nos assiste, que são os idosos, né? Eu imagino que para os mais experientes, eu não vou falar mais velhos, né? Eu gosto de usar o termo experientes, existe aquela sensação, eu já construí tudo, eu já adquiri tudo que eu podia na minha vida, mas não é bem assim, né? Para eles também cabe a meta, cabe a resolução, porque daí se mantém vivo, né? Se mantém assim, em ação, isso é importante para o idoso também. Aline, depois a Noemi. Como eu falei, por exemplo, no exemplo das freiras, elas se mantêm executando, se mantêm vivas, né? Enquanto tiver vida, tem que ter planejamento, né? E um dado muito importante que eu acredito que as pessoas estão prestando atenção é que hoje em dia falta pessoas para o cargo de trabalho, porque tem muitas pessoas que não têm competência, muitas vezes, para seguir um ritmo de trabalho. Então, assim, estamos envelhecendo e cada vez mais vamos ficar mais tempo no mercado de trabalho, né? Tem um estudo que fala sobre a geração Silver e está acontecendo, até mesmo o Brasil está envelhecendo. É importante, sim, se manter vivo enquanto tiver ar nos seus pulmões, há possibilidades para muitas coisas. Começar uma faculdade, sonhar e ser feliz. Sim. Exatamente. Ter planos, né? Sim. Cabe para todo mundo. Cabe, né? para todas as idades. E é importante também, quem já é mais experiente, construir suas metas, né? A gente sabe que ainda tem um ponto importante que a gente precisa cuidar da saúde, né? Nessa fase, às vezes, acontece uma dorzinha no joelho, alguma coisa ali. Então, a gente precisa estar preparado financeiramente para isso, mas também para poder fazer aquela viagem entre amigos, né? Aquelas excursões legais, poder receber pessoas em casa. Então, o dinheiro, ele proporciona tudo isso também, né? Independente da sua idade. Então, não existe idade, existe só olhar para si, olhar para os seus desejos e construir aí, traçar os seus objetivos, suas metas. Bem, para a gente encerrar, vou convidar vocês duas para falar diretamente com o nosso público que acompanha o Aparecida Debate nessa noite, está pensando e repensando sobre metas e resoluções para o novo ano. E aí você fala diretamente, primeiro, Aline,
qual mensagem, qual recado que você deixa para essas pessoas que ainda estão meio perdidas, não sabem, mas o que eu vou querer como meta, o que eu vou traçar como resolução? Por favor, fique à vontade, Aline. Bom, primeiramente eu queria que você se sentisse sem essa responsabilidade de responder algo agora, porque nós somos muito imediatistas. Então, primeiro, dá aquela segurada na sua ansiedade, repensa, olha para a sua vida, analisa não só o último ano, mas analisa todos os anos da sua vida e tenta criar uma nova rota. E a coisa mais importante, eu acho, dizer é: você sente que precisa de ajuda, primeiramente? Então, primeiramente, busca ajuda. Porque muitas vezes, se algo tem se repetido e nada muda, é porque você talvez precise de um olhar mais profundo. Então, não tenha vergonha de pedir ajuda, seja a quem for. Noêmia. A minha mensagem é um pouco parecida com a Aline. Realmente faz muita diferença quando a gente tem um olhar especialista ali para te direcionar. Então, tanto a parte psicológica quanto a parte financeira, especialistas podem te orientar, te direcionar com muito mais fluidez, com muito mais leveza, e você se sente muito mais respaldado para poder seguir. Mas em relação às metas financeiras, é importante que você analise, sim, né? Como a Aline falou, repense a sua vida, olhar com mais clareza para suas necessidades, para os seus objetivos, mas não deixe de começar também, porque é importante você dar um passo, né? Quando você dá um passo, você fica mais motivado a seguir em diante. Muito obrigado a vocês duas. Eu quero desejar, falando para todos que nos acompanham e nos acompanharam nesse ano de 2025 aqui na Aparecida Debate, mas eu falo em nome das duas, um feliz ano novo para vocês, igualmente, cheio de metas, repleto de realizações. Obrigado, viu, Aline? Obrigada. Boa noite. Obrigado, Noêmia. Seja sempre bem-vinda aqui, TV Aparecida. Assim encerramos o Aparecida Debate de hoje. Reveja esse e outros programas no canal da TV Aparecida no YouTube e no nosso Instagram, @jornalismo TV Aparecida. Além das notícias e bastidores da programação, você em casa também pode sugerir temas para a gente debater toda terça-feira aqui no canal de Nossa Senhora. Para você, uma boa noite, um ótimo descanso. Até a próxima.